Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem, em paz. Hoje nós começamos então leitura e reflexão aqui no nosso Café com Jesus, Gênesis 25. Então vou começar aqui a leitura e depois vamos partir para a reflexão, ok? Acompanhe comigo. Vamos lá. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxamedã, Midian, Isbaque e Suã. Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice e em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Bitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Esse é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Misbzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá, Assur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esaú e Jacó. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que nós lemos agora, Gênesis 25. Abençoando a cada um de nós, Pai, agora com a reflexão sobre esse período de leitura. E que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Gênesis 25, né, é um capítulo que marca aí a passagem do bastão da geração de Abraão para a geração de Isaque e encerra, então, a história do grande patriarca, 175 anos de idade, e estabelece também a base dos conflitos que moldarão a história de Israel através de Esaú e de Jacó. Resumindo, então, o capítulo aqui, nós temos o início, né, relatando aqui os anos últimos de Abraão, demonstrando que ele continua a ser abençoado e a gerar descendentes. A nova família, então, Abraão, depois da morte de Sara, toma uma nova mulher chamada Quetura,
com quem ele tem 6 filhos. E entre 6 filhos tem Midian, cujos descendentes cruzarão o caminho de Moisés mais tarde. A gente vai ver isso. E aí parece que ele não tinha televisão na época, né? Se bem que ali no tempo de Ismael também, Isaac também não tinha. Bom, de qualquer maneira, a menção para Quetura e seus filhos serve a 2 propósitos principais. O primeiro é o seguinte: é o cumprimento literal da promessa de Deus de que Abraão seria pai de muitas nações. A gente viu isso em Gênesis 17. E segundo e mais prático para a narrativa bíblica, a informação especial aqui nesse tempo que a gente leu, nesse período que a gente leu, é Midian. Os descendentes de Midian, os midianitas, eles vão ter um papel crucial lá na história de Israel. Eles foram mercadores ali que compraram José, por exemplo. A gente vai ver isso lá em Gênesis 37, quando nós leremos esse capítulo. E foi para a terra de Midian que Moisés também fugiu, e onde conheceu a sua esposa Zípora e o seu sogro, o Jetro, sacerdote, lá conforme a gente vai ler também em Êxodo 2. E mais tarde, os midianitas se tornariam inimigos ferrenhos de Israel, na época ali dos juízes, a famosa batalha de Gideão. Então veja só, seguindo, né, fazendo essa parte, nós temos depois a herança de Isaac, em que Abraão dá presente aos filhos de suas concubinas e os envia para o leste, então garantindo que Isaac fosse então o único herdeiro da promessa de todos os seus bens principais. O texto usa o plural, né, os filhos de suas concubinas. Bom, é para você entender o seguinte: biblicamente Agar era considerada uma concubina. E Quetura, quando a gente está lendo aqui, embora o versículo 1 a chame de mulher, de esposa para ele, em 1 Crônicas 1,32, ela, Quetura, é expressamente chamada de concubina de Abraão. Abraão teve uma concubina então chamada Quetura, e esta lhe deu 6 filhos, é o que está escrito lá, e os nomes deles vai falar Zirã, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e a Joxã. Bom, de qualquer maneira, aí em 1 Crônicas 1,32, você também tem ali a nossa Quetura como sendo a concubina de Abraão. Então, aí as concubinas está explicado aí. É que na cultura do Oriente Próximo, meus irmãos, a gente pode entender o seguinte, que a esposa principal, a Sara, ela detinha os direitos totais de herança para o filho dela. As concubinas eram esposas e tinham um status ali, digamos, secundário. Abraão as tratou com dignidade, tanto uma quanto a outra, deu presente para os seus filhos, mas os enviou para longe para proteger ali a herança exclusiva da aliança que pertencia a Isaac. Lembremos, né, que com relação a Ismael e Agar, Abraão só deu lá o pão, né, e água, porque havia uma promessa ali de Deus de que ia cuidar dessa mãe e desse filho. Bom, de qualquer maneira, depois nós temos na continuidade da leitura que Abraão morre, então, em boa velhice, aos 175 anos. E em um momento de reconciliação familiar, Isaac e Ismael, então, se unem para sepultá-lo aí na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Bom, na teologia prática do Antigo Testamento, a boa velhice que está falando aqui no versículo 7, né, para você entender essas questões todas, não é apenas viver ali muitos anos biológicos, 175 anos, mas é um conceito ali que a gente pode entender de shalom, de paz, e isso para nós significa uma vida plena. Então, nesse sentido, com o sentimento da missão cumprida, sem ter a vida sido ceifada precocemente ali por tragédias ou por juízos. Então, Abraão morreu, digamos, saciado de dias, vendo as promessas que Deus havia feito para ele encaminhadas. Temos Isaac e Ismael, inimigos ou irmãos? Não sabemos. O versículo 9 fala, né, dessa união deles para sepultar o Abraão. Bom, a profecia sobre Ismael, que está ali em Gênesis 16, dizia que ele seria ali como um jumento selvagem, a sua mão seria ali contra todos. Mas isso se referia muito mais ao estilo de vida nômade, independente, guerreiro dos seus descendentes, as tribos árabes, do que uma inimizade pessoal ininterrupta ali com Isaac. Bom, a morte do Abraão, esse patriarca, é um momento de profunda reverência, e o fato ali de se unirem para sepultar, para o sepultamento dele, mostra que, apesar da separação física e dos destinos diferentes que tomaram, havia entre eles um respeito mútuo e uma trégua ali imposta pelo luto e pela honra ao pai comum, certo? A bênção continua, o texto afirma que após a morte de Abraão, Deus abençoa Isaac e Isaac mora próximo ali então a Beer-Lahai-Roi. O que é isso? No versículo 11, esse lugar, né? Beer-Lahai-Roi. É uma das conexões geográficas assim mais interessantes e bonitas do Gênesis. Por quê? Porque Beer-Lahai-Roi significa o seguinte: poço daquele que vive e que me vê.
E o que acontece? Foi exatamente nesse poço, ali no deserto de Negueb, que Deus aparece para Agar quando ela estava fugindo de Sara. Ali a gente já viu em Gênesis 16. Isso demonstra, então, uma graça para a escrava rejeitada. E o fato de Isaac escolher morar e prosperar geograficamente, onde Deus demonstrou misericórdia para a mãe de Ismael, mostra que as bênçãos de Deus muitas vezes florescem em lugares áridos, mas que são marcados pela graça. Bom, seguindo então dos versículos 12 para frente, essa sessão então vai ser como o cumprimento da promessa, o cumprimento fiel da promessa que Deus havia feito para Abrão e para Agar, Gênesis 17 e Gênesis 21, porque Ismael também seria transformado em uma grande nação. E aqui então se elencam, 12 aí, líderes de tribo, ou 12 príncipes, você escolhe como você queira chamar, e o texto lista esses filhos de Ismael, que aí habitam a leste do Egito. E aí Ismael vive até os 137 anos, antes de ser reunido aos seus antepassados. A informação mais importante aqui é esse número, 12. Ismael gerou 12 príncipes que formaram então 12 tribos árabes. Vemos isso no versículo 16 que nós lemos. Isso o que é? É Deus honrando a promessa específica que fez a Abraão, lá em Gênesis 17, e quanto a Ismael eu o ouvirei, eu o farei frutificar e o multiplicarei grandemente. Gênesis 17, 20. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. O texto então faz questão de registrar para provar aqui que Deus é fiel até nessas promessas que correm em paralelo à linhagem principal do Messias. E isso quer dizer que, mesmo que seja nos bastidores, na antessala do teatro, no anfiteatro, digamos assim, Deus está agindo ali em todas as situações, mesmo que isso pareça que Deus não está atento a isso, mas na verdade aqui nós temos a prova contundente dessa questão do cumprimento da promessa feita a Abraão e Agar. E também a gente tem aqui a questão da oração de Isaac, e o nascimento dos gêmeos, em que o foco narrativo então agora muda definitivamente para a linhagem da promessa. Assim como Sara, Rebeca enfrenta então o drama da esterilidade. E aí o que acontece? O que transforma o nascimento da próxima geração, da promessa, em um ato, digamos assim, explícito dessa graça divina, alcançado por meio do quê? Por meio do jeitinho humano? Não, por meio agora da intercessão. Olha só, versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, aí, depois dessa gravidez, o conflito ali no ventre, Os bebês lutam dentro de Rebeca, dentro da barriga dela, e angustiada, ela busca a orientação do Senhor, e aí o oráculo divino, Deus revela a ela o destino dos seus filhos. 2 nações estão no seu ventre, um povo será mais forte que o outro, invertendo a lógica cultural da época, vai dizer que o filho mais velho se servirá, se submeterá ao mais novo. Interessante essa passagem, depois nós vamos ver o cumprimento disso. E o primeiro a nascer ali é ruivo, é peludo, é chamado de Esaú. O segundo nasce agarrado ao calcanhar do irmão, sendo chamado de Jacó, que também soa como aquele que agarra o calcanhar, ou então enganador. Isso é uma história interessante que você vai ver lá para frente, sendo que Isaac, aqui quando teve, quando nasceram esses filhos dele, tinha 60 anos. Então aqui você tem uma ideia em termos de idade, do nosso amigo o Isaac. Bom, continuando aqui, a gente tem então agora a última parte desse capítulo, contrasta o quê? 2 irmãos, o caráter deles e principalmente o evento que vai selar a dinâmica profetizada por Deus ali no ventre ainda da mãe deles, de Rebeca. Bom, o que acontece é o seguinte, que a gente vai perceber aqui que a última parte do capítulo então vai dizer que eles têm perfis opostos. Esaú se torna um caçador habilidoso, amado por Isaac, porque gostava ali de caças, e Jacó é um homem pacato, prefere ficar nas tendas. Ele é o favorito de Rebeca. Bom, a predileção é dos pais ou de Deus, A gente não sabe, isso será que era de Deus, essa predileção de um por um filho e de outra por outro filho? Ai, Jesus, isso na verdade é apresentado no texto até como uma falha humana, uma fraqueza de caráter que gerou inclusive uma imensa disfunção familiar. A teologia prática nos ensina muito aqui. Deus usou essa família, sim, apesar de seus muitos erros e não por causa deles.
O favoritismo do pai e da mãe gerou engano, ódio, ruptura familiar e fez com que Jacó tivesse que fugir e passar longas décadas longe de casa. E a Bíblia descreve então a realidade do pecado humano sem necessariamente endossá-lo, que fique bem claro isso. Depois nós temos aqui a questão do troca pelo prato de lentilhas, né? Esaú chegou exausto e faminto do campo e pede a Jacó um ensopado vermelho que ele estava cozinhando. E aí acontece a negociação em que Jacó exige os direitos de primogenitura que eram de Esaú em troca de comida. E aí Esaú, focado apenas na sua necessidade física imediata, tô quase morrendo, ele fala, né? De que me vale esse direito? Ele jura e vende a sua posição por esse prato de lentilhas, esse prato aí vermelho, esse ensopado vermelho. E aí o que acontece é que o capítulo termina com uma forte e infeliz constatação teológica. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú trocou uma aliança espiritual e pactual de longo prazo pela satisfação imediata de um prato de lentilhas. Bom, só para vocês entenderem nessa questão do direito de primogenitura, como é que acontecia ali no Oriente Próximo? O direito do filho mais velho envolvia dois aspectos inegociáveis. O primeiro deles era material. O primogênito ele recebia uma porção dobrada da herança em relação aos outros irmãos. E depois tinha a questão da liderança e da espiritualidade. Por quê? Porque o primogênito ele se tornava o chefe do clã após a morte do pai e, no caso da família de Abraão, tornava-se o portador da aliança com Deus e o sacerdote da família. E quando Esaú troca isso então por um prato de lentilhas, ele não está apenas demonstrando fome aqui, gente, fome sendo saciada. Ele está cometendo algo pior, uma profanação. Ele tratou o sagrado, que era a aliança com Deus, né? O futuro espiritual da sua linhagem, muito mais do que um prato de lentilhas, como algo totalmente descartável diante de um desejo ali que ele tinha, uma necessidade carnal imediata. Então, nesse caso, o texto julga realmente essa atitude de uma forma dura. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Enfim, né, o que acontece? O que aconteceu com esses povos, Esaú e Jacó? Esaú, só para vocês entenderem, deu origem aos Edomitas, Edom. A palavra de Edom, ela quer dizer vermelho, isso porque está ligado ao seu nascimento e aquele ensopado, lembram-se do prato de lentilhas? Então, eles habitaram a região montanhosa de Seir, ao sul do Mar Morto. E Jacó deu origem então aos israelitas, ou a Israel. Mais tarde Deus muda o nome de Jacó para Israel e seus 12 filhos formam as 12 tribos da nação. Ainda dando seguimento aqui, nós temos mais um tempinho, uma curiosidade adicional aqui que eu gosto, né, para você que está nos assistindo, veja só. Gênesis 25 estabelece a base dos conflitos que vão moldar a história de Israel através de Esaú e através de Jacó. Mas e por que assim tantos conflitos entre árabes, né? O que está acontecendo? Tem Lacã, a gente estudou sobre Ismael, já não sei mais o que é isso, o que se sucede? Bom, vamos lá para você não se perder na história e entender até o contexto atual que existe ali naquela região, né, do Grande Oriente Médio ali também, para você conversar. Então vamos lá. É muito comum essa confusão. Primeira coisa que eu quero que você entenda, é muito comum isso. Mas assim, a árvore genealógica de Gênesis, né, ela é complexa, as nações do Antigo Oriente Médio também acabam ali se misturando, e ali, ao longo dos séculos, meio que acontece ali uma mistura. Então, vamos deixar aqui claro. Primeiro é o seguinte, Cã, que é filho de Noé, deu origem aos egípcios, aos babilônios e também aos cananeus. Lembre-se de Canaã, terra prometida, eles vão morar lá. Os cananeus foram então os inimigos iniciais de Israel na conquista da terra prometida, mas eles não são a matriz dos povos árabes, ok? Então, Cã, a gente está falando isso, né? Eles não têm a matriz inicial, digamos assim, dos povos árabes. Depois, o conflito histórico espiritual que envolve os povos árabes e o Oriente Médio moderno, eles têm suas raízes teológicas exatamente na tenda de Abraão. A partir dali, se formam 3 linhas principais que mais tarde vão colidir com Israel. Então vamos começar aqui primeiro conversando. Ismael e as tribos árabes, a matriz principal. Veja só, os descendentes de Ismael, eles se estabeleceram na Península Arábica. A tradição bíblica, a própria tradição islâmica, reconhece Ismael como o patriarca, tá, dos povos árabes. Então aqui a própria tradição islâmica reconhece Ismael
como patriarca dos povos árabes. A promessa e a profecia. Deus prometeu que Ismael seria o quê? Uma grande nação. Mas o anjo avisou a Agar em Gênesis 16:12. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, certo? Por quê? Porque aí ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E nesse sentido, o que a gente vai perceber é que os ismaelitas, eles se tornaram povos árabes. Eles se tornaram povos nômades, guerreiros e mercadores. O conflito espiritual e territorial entre a descendência de Isaac e os judeus Ismael permeia a história, então culminando séculos depois no surgimento do Islã, que reivindica então Abrão através de Ismael, a questão como seu pai na fé. Então, nesse sentido, há essa vinculação de Ismael e das tribos árabes. Certo? Então você compreende dessa maneira. Depois nós temos Esaú e os Edomitas, a ruptura ali então dos gêmeos. Como vimos então aqui que a gente acabou de ler, Gênesis 25, Esaú não originou os árabes originais, mas gerou os Edomitas, que é um povo vizinho a Israel e que habitou a região de Seir. O que se sucede? Bom, a inimizade, né, foi amarga e marcou a história. Então, quando Israel saiu do Egito, Edom não deixou Israel passar por suas terras. A gente vai ver isso em Números 20. Depois, séculos depois, quando a Babilônia destruiu Jerusalém, lá por volta de 586 a.C., os edomitas de Edom, de Esaú, eles aplaudiram e ajudaram a capturar os judeus que estavam em fuga. Um ato, inclusive, de traição familiar que rendeu a eles o juízo severo de Deus através do profeta Obadias. Assim, com o tempo, os edomitas também foram assimilados por tribos árabes ali do deserto e desapareceram como nação distinta. Fechando isso, nós temos agora também os filhos de Quetura, que ali fala de Midian, que você leu conosco, os midianitas. Então, os filhos que Abrão teve com Quetura, lá em Gênesis 25:2, que nós lemos, foram enviados para o Oriente, tá? E aí o que acontece? Também formaram povos árabes nômades. Eles se misturaram então fortemente com os ismaelitas, o texto inclusive usa termos ismaelitas uma hora, depois midianitas outras, ele intercambia, ele muda ali uma hora ou outra. Quando relata, por exemplo, Gênesis 37, a venda de José como escravo, e os midianitas oprimiram Israel terrivelmente na época dos juízes, até serem derrotados por quem? Gideão. Não sei se você lembra a história, mas a gente vai ver para o futuro também, Deus queira. E aí a gente tem o seguinte, o que acontece nesse cenário, nesse desenvolvimento da história bíblica, é uma fusão étnica. Então, os descendentes de Ismael, os filhos de Quetura e os remanescentes de Esaú acabaram então se mesclando nas vastas regiões ali desérticas ao sul e ao leste de Israel, consolidando o que a gente chama hoje então de povos árabes. Embora o conflito moderno no Oriente Médio tenha fortes causas políticas, economicamente e territorialmente falando, estabelecidas aí nos séculos 19 e 20, do nosso ponto de vista de teologia bíblica, a gente pode perceber que isso também é, de certa maneira, um eco das decisões tomadas lá em Gênesis, da tentativa de Abraão e Sara de ajudar a Deus, lembra disso, gerando Ismael? O desprezo de Esaú pela aliança, eles criaram rachaduras na história que ainda ditam, de certa maneira, a geopolítica aqui global, como a gente está vendo hoje. Então, olhando pelas lentes da teologia prática e da missão integral, essa raiz histórica nos lembra que a verdadeira ética global e a paz profunda do Oriente Médio, elas ultrapassam tratados políticos. O que elas apontam? Apontam para uma necessidade de uma intervenção redentora, onde judeus, representados ali por Isaac, e os árabes, representados então por Ismael, possam se reconciliar. Só Jesus na causa? Talvez seja essa a resposta que nós deixamos aqui em aberto para podermos conversar. E aí a gente tem depois de acabarmos de falar sobre isso, um grande desafio pessoal para nós, que é o seguinte: as promessas divinas, frequentemente, elas esbarram na nossa limitação humana. Não sei se você já percebeu isso, que quando é difícil esperar em Deus, a gente quer dar um jeitinho. Então, o que acontece? A ponte que conecta essas duas realidades, a questão da nossa limitação humana e a promessa divina, é a intercessão. E quando Isaac se deparou com a esterilidade de Rebeca, sua esposa, ele não foi buscar atalhos lá como no passado, e aí vamos pedir para concubina aqui e tal, aí você coabita com ela e tal.
Rebeca não fez isso e nem Isaac, o Isaac foi interceder. E aqui a gente vai perceber, né, no versículo 21, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. O que isso nos lembra, irmãos? Que o cenário das nossas maiores frustrações é sim um ambiente perfeito para a graça de Deus atuar. E a oração perseverante é a chave que move a história, mesmo quando a situação parece estagnada. Por outro lado, né, a gente não pode deixar a questão do perigo do imediatismo. Esaú, né, o nosso exemplo aqui hoje, trocou o quê? A primogenitura sagrada dele e todo um legado espiritual por um simples, um rápido, um passageiro prato de lentilhas para saciar sua forma imediata. Então, qual que é a nossa lição prática? Que a gente não pode negociar valor eterno e propósito no altar das urgências passageiras. O verdadeiro legado não é medido pela satisfação do momento, mas pela capacidade do quê? De suportar a fome do agora para preservar aquilo que tem um valor inegociável para o amanhã. Então, que você possa estar refletindo sobre essas lições que nós conversamos hoje e eu espero vê-lo novamente em mais um Café com Justiça. Deus abençoe, a paz. Valeu!